Boa tarde, meu nome é Débora. A gente está apresentando esse podcast sobre a disciplina de IA generativa do professor Silvão. Eu sou Débora, participante do grupo, e aqui para cumprimentar meu colega Dielito e Christian. Professor, você pode começar, por favor, se apresentando, falando da sua formação e um pouquinho sobre a matéria que o senhor leciona aqui? Claro. Boa tarde. Meu nome é Silvan, sou professor atualmente de IA generativa, aprendizado profundo e aprendizado de máquina não supervisionada. Eu estou no IMD desde 2025, ano passado. Esse é meu segundo semestre como docente. E eu venho, sobre minha formação, eu venho da engenharia elétrica, fiz mestrado e doutorado na área de engenharia de computação, aqui na UFRN também. E minha linha de pesquisa é em processamento inteligente da informação. Muito legal. Você poderia dar uma breve apresentação da sua disciplina, do que essa disciplina se trata, quais são os assuntos abordados, o que o senhor tem lecionado nessa disciplina de IA generativa, porque ela é nova, né? Eu acredito que ela seja da grade do BIA. Isso, é uma disciplina do BIA. É uma disciplina que eu considero de extrema importância, porque o paradigma da IA que vem transformando e dando todo esse gás na comunidade, na academia e na indústria, é em grande maioria da parte generativa. Então, a disciplina trata da capacidade da inteligência artificial de gerar dados novos. A gente é acostumado a ver inteligência artificial, deep learning, machine learning, como processos discriminativos, que a gente aprende a fazer uma classificação, uma regressão, ou algo desse tipo. Mas com a IA generativa, a gente gera dados novos. Então, a gente passa a ter uma outra abordagem, a gente precisa de mais compreensão sobre os dados, que o modelo ele entenda melhor essas distribuições e como eles se organizam, para a partir daí a gente conseguir gerar. Então, a gente vê na disciplina modelos chamados de autorregressivos, é um tipo de modelo de arquitetura de inteligência artificial que a gente gera dados sequenciais, item a item, a partir do que veio antes. Então, esse é a base de uma arquitetura para modelos de linguagem, inclusive modelos de geração, que alguns também funcionam dessa forma. Além disso, a gente vê a parte de imagem usando GANs, e o estado da arte, que são os modelos de difusão, para gerar imagens a partir de ruído. Então, cada um tem sua estratégia específica para lidar com dados, para ter essa representação estatística e a gente conseguir gerar. Legal. Parece uma disciplina complexa, né? Quais são os conhecimentos assim necessários que o aluno tem que ter antes de ingressar nessa disciplina? É uma disciplina complexa, de fato, né? Ela exige uma solidez matemática forte. O aluno, ele precisa, é recomendado que ele chegue na disciplina com conhecimentos, principalmente de álgebra linear, uma vez que a linguagem que a gente usa para tratar de dados ou então de modelos é no formalismo vetorial, então a álgebra linear se faz necessário. Cálculo diferencial é muito importante, uma vez que em machine learning no geral a gente usa algoritmos para otimização, que em grande maioria se baseiam no gradiente descendente. Então, entender como o sinal de erro, ou seja, em cada modelo a gente tem uma saída esperada e uma saída predita pelo modelo. Comparando essas duas, a gente vai ter um sinal de erro. E a gente tem que entender o papel de cada pedacinho do modelo nesse erro. Então, essa influência a gente acha através da derivada, dos gradientes do erro em relação a cada pedaço do modelo. Então, cálculo se faz importante também. Outra coisa principal é estatística e probabilidade. Eu costumo dizer na sala de aula que
Vamos supor que eu estou criando um filme, uma animação. Não antigamente, né, mas usando outro paradigma, eu poderia fazer uma modelagem 3D e ter um controle total de cada frame, de cada pixel, de cada textura. Só que se eu estiver fazendo esse mesmo filme usando IA generativa, eu não vou ter uma abordagem mais tão determinística, eu vou ter algo mais estocástico. Então, o modelo, ele recebe um pedacinho da realidade através dos dados, e ele tenta inferir como construir coisas a partir dali. Então, isso naturalmente traz uma ideia estatística para esse processo. Uma ideia de que os dados eles vão dizer uma média de como seria cada domínio. Como é que seria essa foto gerada aqui? Ela pode ser guiada por prompt, mas ela vai ser em média dessa forma, um pixel dessa forma, uma textura assim, que foi o que o modelo entendeu durante o treinamento. Então, estatística é muito importante. A gente vai falar bastante de distribuições de probabilidade, de médias, de variâncias, tudo isso se faz necessário. E já na parte prática, há uma necessidade também de Python. Na disciplina a gente trabalha bastante com Python e especificamente o PyTorch, né? Da parte de entender a matemática e implementar o modelo do zero usando o PyTorch, justamente para construir essa intuição de como eles funcionam e como os dados são gerados. Professor, com relação aos pré-requisitos para a disciplina que o senhor acabou de comentar, como cálculo, uma boa base em VGA, um pouco do entendimento de Python, você considera que na disciplina do senhor, atualmente, como o senhor vem lecionando, alguns alunos que não têm uma base tão forte, ele consegue acompanhar e, ao longo da disciplina, melhorar o conhecimento e a base dele, para que Sim, possa buscar uma futura aprovação e até expandir o conhecimento? sim. Na disciplina a gente vê as coisas em vários níveis. Então, a princípio a gente entende a ideia geral daquilo. Por exemplo, o modelo de difusão, como é que ele funciona? Ele prevê ruído em uma imagem e vai removendo a partir de uma distribuição de probabilidade predita por um modelo. Essa ideia mais alto nível é a mais fácil de entender, de intuir. A partir daí a gente vai aprofundando na matemática e no código. É importante entender antes alguns conceitos matemáticos para entrar na disciplina? Sim. Algumas coisas já supõem que entendam, mas caso o aluno não tenha tanta base, a disciplina também foi pensada para que ele consiga ter uma ideia geral e acompanhar. Eu diria que nas implementações em código, é o que daria mais é o que seria mais simples disso acontecer. E ter uma base antes de ir construindo, durante as aulas expositivas a gente pode ir tirando dúvidas, mas existe esses diferentes níveis de abordagem de cada tema, então que facilitaria para pegar o trem andando, digamos assim. Boa tarde, professor. O senhor falou de Python para a parte prática. Queria saber se essa é uma disciplina mais teórica ou mais prática. Boa pergunta, eu tento fazer ela um meio termo. Então, é quase 50-50 de teoria e prática. Por quê? Se trata de uma graduação, então, um entendimento profundo de como as coisas funcionam por debaixo do pano é necessário. A gente supõe hoje que existem os modelos de linguagem, a gente usa um API, isso mudou o desenvolvimento de software, mudou o entendimento de muita coisa. Beleza, como é que isso funciona debaixo do pano? Então, a gente explora isso, a gente disseca modelos e vê do zero, na base mesmo, vindo dos papers, como eles funcionam. Isso é uma parte. Mas também, o mercado hoje, ele pede um jogo de cintura desse tipo de abordagem, de como tratar esses modelos, de como trazer eles para um projeto, de como trazer eles para o mercado. Então, a outra parte da disciplina, ela é bastante prática.
Uma vez que a gente entende tudo, a gente já consegue partir para o código. O código primeiro vem do zero para mostrar como funciona, mas a partir daí a gente já usa bibliotecas que estão estabelecidas já com a comunidade, para gerar texto, imagem ou resolver qualquer outro problema. Perfeito. Aí, uma outra dúvida. O aluno que terminou essa matéria, fechou aí com 10, depois da sua matéria, se ele quer se aprofundar ou quer ir para o mercado de trabalho com os conhecimentos que ele aprendeu com ela, quais são as possibilidades que ele tem? De possibilidades em mercado? Ou em mercado ou em outras matérias, uma pós-graduação, o que abre de leque para ele de possibilidades? Ele vai sair da disciplina com um entendimento acadêmico, então ele pode seguir para, o cara que tirou 10, ele pode seguir para pesquisa, ele pode entender melhor o que está sendo feito hoje, encontrar gaps na academia, preencher com alguns papers, com pesquisa, vai ter essa habilidade, inclusive na disciplina a gente disseca alguns papers importantes, a gente pega, entende ele direitinho, vê o que está faltando, vê como é que está o estado da arte, implementa, inclusive, mas ele também vai sair com a capacidade de mercado, né, como foi falado, de ele chegar em algum projeto, no mercado mesmo, em algum cargo, e tá lá no currículo a capacidade de lidar com modelos de IA generativa para imagem, para texto, como as LLMs funcionam, como fazer fine tuning de um LLM, caso um RAG ou uma instrução por prompt não seja o suficiente, como gerar uma imagem, como fazer uma tradução de uma imagem para outra. Eu quero fazer um exemplo aqui, que o pessoal do varejo quer ver como é que fica implementar uma IA generativa para você vestir uma roupa e no ato da compra. Então, a pessoa já estaria apta a fazer esse tipo de coisa, sabe? Só dando exemplos mesmo gerais, mas em vários domínios, imagem, texto, vídeo, a pessoa estaria apta já a atuar. Boa tarde, professor. Só uma pergunta sobre a metodologia. Eu queria saber se essa matéria é 100% presencial, se ela tem parte EAD, se tem EAD, quanto por cento é EAD, se somente as provas são presenciais, como funciona essa questão da sala de aula em si? Ela é 100% presencial. Existe quanto à avaliação, no final da disciplina a gente faz um projeto final. Durante as unidades, existem algumas atividades em que os alunos têm uma autonomia para escolherem que direção seguir, se por exemplo, a unidade de geração de imagens. Então, os alunos escolhem a natureza das imagens que eles querem gerar. Na parte de texto, eles treinam com o dataset deles. Então, existe essa avaliação em provas. Parte da nota das unidades são em provas teóricas, justamente para equilibrar a teoria e prática, e parte são essas atividades que os alunos têm mais autonomia. E, ao final, o projeto da última unidade. No caso, todas as unidades vão ter provas presenciais e projetos também? Todas as unidades vão ter provas presenciais. Nas duas primeiras, existem pequenos projetos, são projetos menores, mas na última unidade é o projeto final que os alunos podem decidir qual tema de preferência deles eles devem abordar, que com tudo que foi visto na disciplina toda. Ok. O senhor falou alguns conceitos que são abordados nessa disciplina, mas o senhor poderia repetir os principais conceitos que o senhor vai abordar e que vão ser dissecados, né, ao longo da matéria? Sim, sim. Na primeira unidade, vou dividir por unidade, tá? Na primeira unidade, a gente vê modelos autorregressivos. Quando fala em autorregressivo, é algo sobre ele mesmo. Então, o auto vem olhando para si. Só que no passado, daí que vem o regressivo. Então, imaginem uma frase, né, várias palavras. Sempre para a gente prever a próxima palavra, a gente olha para as que vêm antes.
Então, qual a probabilidade da próxima palavra ser digital, sendo que a primeira e a segunda foram Instituto Metrópole? Então, a gente modela essas probabilidades e, a partir dessa distribuição já modelada, a gente consegue gerar dados. Então, esse é o foco da primeira unidade e, especificamente, a gente entra no Transformer. É o modelo que a gente usa como base dessa unidade, que é o modelo por trás das LLMs, como o GPT, o Cloud, o Gemini. Tudo isso entra nessa categoria de autorregressivo. Na segunda unidade, a gente foca em GANs, que são redes adversárias, generativas. Então, são duas redes neurais que vão brigar uma com a outra, vão competir. Uma rede tenta gerar e a outra tenta discriminar se um dado é real ou fake. E a partir do treinamento, nessa competição, nesse jogo de soma zero, o gerador ele vai ficando cada vez melhor em enganar a outra rede. Então, as imagens, por exemplo, vão ficando cada vez mais realistas. A gente também vê Normalizing Flows, é um tipo de modelo que a gente começa com uma distribuição muito simples, como uma gaussiana, e vai transformando até ficar em uma distribuição de probabilidades altamente complexa que reflita os dados de treinamento. Modelos baseados em energia a gente também vê, que é outra abordagem de entender, de esculpir um espaço de energias em que... É bem abstrato isso mesmo, mas que representem a distribuição dos dados. E na terceira unidade, o foco é o estado da arte em geração de imagens e vídeos, que são os modelos de difusão. É um tipo de modelo que ele se baseia no seguinte: digamos que eu trato de uma imagem, eu pego uma imagem qualquer e eu adiciono um pequeno ruído para ela. Ela vai ficar um pouquinho ruidosa. Depois eu adiciono mais e mais ruído no passo a passo, pequenos passinhos. Esse tipo de ruído é fácil de adicionar. É um ruído gaussiano, e uma linha de código faz isso. Mas para remover o ruído, já é mais complicado. Então, eu vou precisar treinar uma rede neural para estimar a estatística desse ruído e remover. Se eu adicionar muito ruído em uma imagem, vai chegar a hora que vai perder informação e vai ficar só como se fosse uma estática de uma televisão. Mas o modelo, como ele foi treinado para remover passo a passo, a gente faz esse processo reverso, começando já com o modelo treinado de ruído puro, e ele vai aprender a levar aquilo para uma parte do espaço que é parecido com a imagem real. Então, a gente pode fazer essa dinâmica nesse espaço, guiado inclusive por prompt, gera a imagem de um cachorro correndo. Então, ele vai naquela região do espaço onde estão as imagens dos cachorros correndo, e ele vai removendo o ruído até chegar ali. Então, esses são os modelos de difusão. A gente gera a imagem hoje no GPT ou no Gemini, eles, muito provavelmente, os modelos são fechados, a gente não sabe como funciona por trás, porque eles não liberam, mas muito provavelmente eles usam esse tipo de modelo. E a gente vê também eles em detalhes. Então, esse é o escopo da disciplina. Professor, eu sei que o senhor detalhou agora como funcionaria cada unidade e também detalhou um pouco com relação à dinâmica de trabalhos e atividades avaliativas. Eu só queria pedir para o senhor detalhar um pouco mais com relação a cada unidade e as atividades avaliativas. Na primeira unidade, o senhor falou que tem pequenos projetos. Esses projetos seriam em dupla, seriam individual, seriam um grupo um pouco maior, até chegar ao projeto final, que seria na terceira unidade, que eu acredito que seja um projeto um pouco mais detalhado, então deva ter um grupo maior, né, de pessoas. Exato. Da primeira e segunda unidades, esses trabalhos são individuais. Eu preparo uma base em um Jupyter Notebook, vários exercícios, e também um ou outro notebook que tenha algo mais no sentido de pequeno projeto. Então, primeira unidade mais focada para texto, individual, as atividades em código e compõem uma pequena parte da nota, em torno de 30%. Na segunda unidade também, bem semelhante, também individual. E na terceira unidade, o projeto final é em grupo, a gente organiza os grupos,
e os alunos definem o tema, como eu falei, de acordo com tudo que viram na disciplina. Normalmente eu sorteio quem vai apresentar no dia da apresentação. Isso faz com que o grupo todo fique engajado em entender aquilo, em participar. E eu avalio também a qualidade do código entregue. Se for utilizado tudo que está especificado, né, na documentação do projeto, se existe um treinamento. Então, nesses projetos finais, precisa de ter pelo menos um treinamento para não fazer só uma chamada de API para um modelo da OpenAI, por exemplo. Então, os alunos têm que treinar, têm que fazer uma curadoria do dataset, têm que fazer uma preparação dos dados de normalização, entender aquele problema, saber interpretar e relatar tudo o que aconteceu durante a execução do projeto. O treinamento deu overfit, o treinamento ficou instável. Como isso foi mitigado, como a gente resolveu esse problema. Então, é mais para dar essa experiência para o aluno de como é na prática, de como é mais sensível, porque, inclusive, na IA generativa, ela tem esse problema de ser os treinamentos, por se tratarem de predições densas, eles são muito sensíveis para treinar. Então, vem outras dificuldades que são avaliadas também durante esses projetos. Não sei se isso responde. Sim, sim, respondo perfeitamente. Eu gostaria de aprofundar um pouco um questionamento que eu acredito que deveria ser bastante comentado no meio acadêmico, que não está não está no nosso escopo, que eu terminei esquecendo de incluir, que seria como que uma das principais barreiras, mas também não seria uma barreira, eu não vejo como uma barreira, que seria o atual crescimento do uso de IAs no meio acadêmico. Porque, assim, a gente sabe que nem todo mundo utiliza da forma correta, mas algumas pessoas utilizam da forma correta para aprofundar o conhecimento. Como que funciona essa dinâmica dentro da sala de aula do senhor e dentro das matérias que o senhor está lecionando? Essa é uma pergunta bem difícil, porque é algo que não está bem consolidado no mundo, né? Se trata de uma tecnologia não nova, mas que popularizou recentemente. A gente parte do princípio que a IA generativa chegou e ela vai ficar. Podem ter altas e baixas, mas ela vai continuar aqui e já está começando a fazer parte, já fez, né? Parte da vida da gente, profissional, acadêmica e até pessoal. Isso é um ponto de debate muito importante nesse campo, porque a gente vai ter IA generativa no trabalho, em vários outros aspectos. E como é que fica em sala de aula? Vale a pena a gente cortar o uso para fazer como era feito antes dela, ou se a gente incentiva esse uso de uma forma correta, para quando chegar no mercado ou mais na frente, ela ter o máximo de proveito. Então, isso é um debate em aberto. Durante as aulas, eu costumo fazer perguntas de como o código foi implementado. Eu não vejo problemas em um aluno estar empacado em alguma coisa e tirar uma dúvida e resolver um código ou algo assim com IA. Mas o ponto central daqui é usar com responsabilidade em um meio educacional é você entender o que você está perguntando, entender o seu bloqueio, saber perguntar exatamente o que você quer que responda. Por isso é importante também questões de prompt engineering. Mas também você ter ser cético com o que a IA diz. Você ter uma maturidade intelectual para olhar aquela resposta e dizer, isso é o que eu estava procurando, isso aqui faz sentido, eu vou incorporar isso aqui. Claro, sempre deixar explícito que a IA foi utilizada, né? Mas, no geral, como eu falei, é algo que ainda não tem um consenso sobre isso. A sociedade ainda está se adaptando. E talvez demore mais alguns anos.
Muito bom, professor. Ao longo dessa disciplina, qual o senhor considera que é os maiores obstáculos que os alunos enfrentam quando estão cursando ela? Hum, me vem à cabeça dois principais. O primeiro é a base matemática. Eu costumo fazer revisões. Eu costumo voltar lá para o início da álgebra, do cálculo, mas mesmo assim, existem cursos, graduações inteiras para cada um desses campos, então não tem como trazer tudo em uma ou duas aulas. Mas eu acredito que a linguagem matemática, eu não cobro muito nas provas, é uma derivação, algo do tipo, mas olhar para uma equação e saber o que ela diz a um nível mais alto, mais abstrato. Olhar para uma equação e dizer assim, isso aqui é um treinamento. Os pesos estão sendo atualizados dessa seguinte forma, por exemplo. E a outra que eu vejo é a sensibilidade de treinamento para modelos de IA generativa. Treinar alguns modelos pode ser uma tarefa, você pode precisar ser babado em modelos, em treinamento de modelos de deep learning, às vezes, porque existe uma certa sensibilidade, uma instabilidade associada, e a gente tem que saber o que fazer em cada uma desses possíveis problemas que aparecem. É por isso que eu faço bastante atividades e projetos em código. É algo muito sensível, então eu vejo uma certa dificuldade nisso também. Mas acaba sendo divertido. Os alunos acabam explorando, procurando soluções, e acaba sendo um processo de investigação que é legal. Muito interessante. É interessante também que você falou, né, que mesmo com essa base matemática, às vezes, não estando tão forte, se o aluno procura por fora, ele consegue, né, acompanhar a disciplina. Sim, perfeitamente. Quais são as perguntas mais clássicas que os alunos fazem sobre essa disciplina ou na disciplina ao longo dela? E quais seriam as respostas para ela? Perguntas mais técnicas, mais gerais? Não, eles têm curiosidade sobre essa disciplina, estão pagando e querem saber coisas sobre a IA generativa, né? Porque a gente hoje vive num mundo que a gente usa IA para tudo, e aí às vezes a gente tem um conceito errado, tem uma visão errada, mas acabam chegando numa matéria como essa e tirando muitas dúvidas, né? Eu acredito que aconteça, tirando muitas dúvidas de como isso funciona por detrás dos panos. Então, quais são as perguntas mais presentes em sala e que os alunos acabam perguntando para entender melhor como é que funciona? Eu lembrei de uma que eu acho bem interessante, que sempre perguntam, que está mais relacionado com abstração. Eles perguntam, tá, eu entendo agora como um transformer é treinado, um stack de decoder de transformer, e um modelo de linguagem para fazer um LLM. Eu entendo como isso escala, como colocando mais dados para isso. Existem leis de escala, né? Como colocando mais dados, mais computação e mais treinamento faz com que os modelos sejam melhores, tá? Ok. Mas a pergunta central é sobre emergência, no sentido de emergir. A gente tem um autocomplete de celular, que a gente consegue ver fácil como funciona. A gente vai digitando, ele vai prevendo a próxima palavra com a base, uma cadeia de Markov, algo assim, muito mais simples. Mas aí dizem, professor, mas como é que um modelo de linguagem fala tão próximo de um humano? Como é que ele consegue realizar uma tarefa que ele não foi treinado necessariamente para fazer aquilo? O modelo pode nunca ter visto uma tarefa de tradução, mas se eu fizer um prompt lá mais esperto, ele vai conseguir traduzir ou fazer qualquer outra coisa. Inventar uma língua e falar nessa língua. Como é que ele consegue isso? Como é que essa propriedade emerge se ele não teve isso explicitamente no treinamento? Essa é a pergunta mais interessante que eu acho. E a resposta está justamente na emergência. Existem propriedades de sistemas, não só de IA, mas toda a natureza tem isso, que quando eles estão juntos, eles são maiores do que a soma de cada pedaço individual, que é o conceito de emergência. Então, chega uma hora que a gente treina um modelo de IA, um LLM, e ela consegue fazer um autocomplete muito bom de texto. Um modelo simples a gente faz em sala isso.
Mas se você aumenta a escala, em algum momento chega numa hora que ele vai fazer tarefas muito humanas. Você fala com o modelo como se fosse um humano mesmo. E a resposta para isso está nos dados. A resposta disso é estatística. Ele entende de forma geral aquela estatística que está ali por trás, aquelas probabilidades, e vai passar a gerar mais exemplos que são de acordo com aquelas estatísticas que estão no dataset. Então, se a gente fala de um texto de 1 mega, 2 megas, é difícil isso aparecer, mas se for terabytes de textos, da internet toda baixada, então a gente já começa a ver mais sentido nisso aparecendo. Então, a pergunta, claro que eu estou falando aqui bem superficial, na aula a gente aprofunda muito nisso, mas é uma pergunta bem recorrente. Outras que fazem onde escolher qual modelo usar. Eu tenho uma GAN e tenho um modelo de difusão. Para essa tarefa, qual é o mais adequado? Então, nesse, por exemplo, eu recomendo mais modelos de difusão, pré-treinados ou algo do tipo, porque eles são mais consolidados na comunidade, têm uma qualidade melhor. Mas esse tipo de pergunta, e principalmente como uma coisa tão complexa emerge de um modelo que ele não diria simples, mas que a gente consegue implementar em uma aula, né? Então, eu diria a pergunta principal. Professor, pegando esse gancho... Perdão. Perdão, amigo, pode falar. Você tinha mencionado o Jupyter Notebook antes, queria saber se o que vocês fazem de prático na aula é específico de ferramentas ou o aluno tem liberdade de escolher outras ferramentas, se ele quiser? Ele pode escolher as ferramentas desde que esteja no mesmo nível de implementação, se é alto nível, se é baixo nível. Então, digamos, a aula vai ser sobre Transformer. Então, a gente vai implementar do zero. Eu normalmente uso o PyTorch. Mas eu digo, se vocês quiserem usar o TensorFlow ou qualquer outra coisa que esteja ali no mesmo nível de blocos, um nível modular semelhante, fiquem à vontade. Aí a gente implementa isso do zero, usando os tensores, todas as operações mesmo, e a partir daí em diante, eles podem usar bibliotecas já com isso já feitas. Modelos pré-treinados, inclusive. Se um aluno está muito empenhado na matéria e ele chegou lá, esgotou tudo que ele podia esgotar do conhecimento, o que ele pode fazer para ir além do que já tem ali? Ele pode seguir a comunidade e procurar os papers mais recentes, implementar coisas que vão aparecendo, ficar atento na própria comunidade, né? Sempre surge. A gente está tratando de uma área que todo semestre eu tenho que atualizar bastante a disciplina, porque já aparece uma coisa nova. E a gente já tem que abordar aquilo. Então, não falta coisa para fazer nesse sentido. Acompanhar os papers mais recentes, os modelos recentes, os benchmarks, e aí ele consegue ficar por dentro. Certo. Meus colegas têm alguma outra pergunta para fazer? Eu só queria fazer um pequeno questionamento, voltando um pouco. O João perguntou se você normalmente usa o Jupyter e tal. Algum aluno pode ter problema com processamento, tipo, eu conteúdo mais fraco e tal, eu tenho dificuldade da matéria justamente porque treinar essas IAs podem exigir muito? Que alternativa pode ter e tal? Boa pergunta. Nas aulas a gente usa o Google Colab, justamente porque é algo na nuvem. Então não depende de um hardware local. Alguns alunos, eles têm um hardware melhor, uma GPU, e eles preferem um treinamento local. Tudo ok. Mas as aulas são preparadas para os dispositivos necessários para treinar estarem no Colab. Professor, o senhor comentou sobre buscar a comunidade para obter um conhecimento a mais.
e comentou também sobre um pouco de dificuldade de transição entre semestres para poder atualizar o material. Mas durante o semestre letivo, porque a gente sabe que muitas das disciplinas que são lecionadas no IMD, tem, principalmente com relação à programação e que estão no hype, né? Elas têm um pouco de dificuldade com relação ao material que é apresentado, com relação às bibliografias que são adicionadas à matéria, né? Que nem sempre elas chegam a cobrir ou compor totalmente o conteúdo. Como que o senhor lida com isso durante o semestre e como que os alunos se adaptam, eles conseguem se adaptar bem a essa mudança, muitas vezes rápida, né? Isso, de fato, não tem uma... Existem alguns livros, existe uma literatura que a gente usa como base, mas boa parte das recomendações que eu coloco no final das aulas são papers. Esse modelo vem daqui. Coloco o paper principal, que muito provavelmente já começam a aparecer em alguns livros, mas outros não. De qualquer forma, o livro de base de referência que a gente usa para Deep Learning é o Goodfellow e o Bishop, e a partir daí, diversas outras fontes. Então, como eu falei, os artigos mesmo de cada modelo. E para acompanhar pela comunidade mesmo, eu sempre sugiro usar o Reddit. Existem as comunidades os subreddits de Machine Learning, Deep Learning, Stable Diffusion, IA generativa, tudo isso. Então, são comunidades que tendem a ser mais acadêmicas também. Você pode até falar, mandar mensagem para alguns autores de conferências importantes. Normalmente eles estão por lá. Então, aproveitando aqui, já dá para dar mais outras indicações. Tem YouTube também. Se vocês colocarem um nome, só o título de algum paper ou de algum modelo no YouTube, vão aparecer ótimos canais, mostrando como eles funcionam, animações e tudo isso. O Archive também, que é onde colocam os pré-prints. Google Scholar é bom para encontrar outros materiais, mas, no geral, é isso. E ao final da disciplina, né, encerrando a disciplina, o senhor sabe quanto mais ou menos os alunos são aprovados, a grande maioria? Algumas pessoas desistem ao longo do caminho, muitas pessoas vão para reposição. Como é finalizada essa matéria? Olha, nesses 2 semestres que eu estou ministrando, teve pouquíssimas reprovações, poucas desistências também. Como os tamanhos das turmas foram diferentes, e uma está acabando agora, não sei ainda quem vai ou não reprovar, mas a maioria passa. Existem dificuldades no decorrer do caminho, mas a gente mitiga todas, não é um problema. E, além disso, o que você perguntou? Foi a porcentagem dos que passam aí? E dos que passam e dos que não passam, você sabe? Dar um número exato eu não sei dizer, mas eu diria que uns 70% se dão bem. 70, 80. É uma quantidade boa. É uma quantidade boa, principalmente para matéria que aparenta ser complexa, né? É uma quantidade boa. As turmas são pequenas também. São menos de... Esse semestre a turma está com 10 pessoas. Uma turma bem pequena. Eu acho que por ser pequena também facilita também essa troca de conhecimento entre os alunos e o senhor, né, que é o professor, porque não tem tantas pessoas Uhum. para administrar assim. Exato. A turma participa bastante, eu gosto disso. Eles debatem, a gente conversa bastante nas aulas sobre isso. E acaba se tornando isso, né? Se tornando uma grande conversa. Então isso ajuda. Ah, muito legal. Se eu tenho mais algum adendo para fazer, alguma coisa para falar? Hum, como eu falei no início, eu só queria ressaltar aqui a importância dessa disciplina. Eu diria que como eu falei, é de extrema importância a gente entender principalmente para alunos do BIA, de como
de forma técnica de como a inteligência artificial generativa funciona. Para a gente usar bem, eu acredito que a gente deva saber como as coisas funcionam. Uma pessoa pode ser muito boa em criar prompts e tudo, porque aprendeu a fazer prompt, mas em algo muito específico que precise de um entendimento mais aprofundado, aí já poderia se perder. Então, entender questões de recursos computacionais, isso ajuda também, que tipo de problema resolve, que tipo não resolve, se vale a pena não implementar. Então, essa disciplina tem uma importância muito, muito grande na atualidade. Muito bom, professor. Muito obrigada pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo. Espero que com esse podcast, né, as pessoas venham conhecer mais sobre a disciplina e venham se matricular também. Eu acho que ela tem 40 vagas, por semestre. 40 ou 30, eu não sei exatamente o número, mas é em torno disso. Eu espero vocês na disciplina também.